Olá Brasil, estamos de volta com mais um podcast Clube MVET, podcast que leva a você sempre assuntos interessantes do dia a dia, do universo dos nossos cães e gatos, dos nossos pets. E hoje a gente vai falar de um assunto que é realmente bastante interessante e muita gente desconhece até a existência do tema, que é a doação de sangue com pets. Vamos dar uma ênfase aqui com os cães. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez, está conosco aqui no podcast, é o Dr. Yudney Mota, que é médico veterinário, também especialista em cardiologia pet. De volta com mais um podcast. Eu lembro que no nosso último podcast eu fiz o convite aqui durante a gravação. Não tinha como recusar, né? Estamos aqui então para cumprir a promessa. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui novamente, né? E falar um pouquinho desse assunto também, né? Como você falou, que muita gente não sabe que existe doação de sangue para pet, né? A gente pensa só no humano, né? E esquece ali dos pets também, que precisam, às vezes, em algum momento, receber uma transfusão de sangue. A gente comentou no podcast anterior, em que a gente falou sobre cardiopatias, né, em pets, Isso. sobre a evolução da medicina veterinária e nas especialidades que a gente tem hoje, né? E uma destas especialidades tem sido a cirurgia, né? E aí a gente acaba tendo a necessidade, às vezes, de fazer uma intervenção com a transfusão. Né? Isso, até os hemocentros também estão evoluindo na medicina veterinária, né? Antigamente a gente tinha, assim, era muito rústico, né? A transfusão. Coletava e já transfundia no mesmo momento no cão que precisava, ou no gato que precisava, enfim. Hoje em dia não, a gente já tem armazenamento, já tem frações do sangue, né, que podem ser doados. Então, como tudo, né, a cardiologia evoluiu, a cirurgias evoluiu, né, as áreas da medicina evoluíram, a hemoterapia também, né, acabou evoluindo também junto, né, graças a Deus. Né, e hoje a gente tem cada vez mais estudos, né, e produtos para ser utilizados. Bom, começando aqui nas nossas perguntas, vamos lá. Vamos falar sobre essas situações, né, mais comuns em que o cão precisa receber uma transfusão de sangue. Quais são elas? Igual você falou, na cirurgia, né? Então, assim, as cirurgias também vão se melhorando ou ficando mais, como que eu posso falar, mais sofisticadas, enfim, né? E aí, claro que em alguma dessas cirurgias elas acabam tendo perda de sangue, né? Então, por exemplo, uma cirurgia que tem tórax aberto, né? Então, assim, são cirurgias que às vezes são mais cruentas, em que a gente fala que perde mais sangue. Então, nessas cirurgias são necessárias, né? Transfusão de sangue. Às vezes, um animal que vai para a cirurgia já com perda de sangue após atropelamento, né? Traumas, onde tem ruptura de artérias ou veias ali importantes, que tem um extravasamento de sangue, né? Então, esse paciente já precisa ali, às vezes, durante o processo cirúrgico, já está com uma transfusão, né, para ele aguentar. Mas, além disso, existem algumas doenças que dão bastante anemia também. Né? Entre elas, a doença do carrapato, por exemplo, né, que causa uma anemia, né, e dependendo o grau dessa anemia, é preciso fazer uma transfusão. Se a gente pegar hoje, em Presidente Prudente, por exemplo, o que a gente mais precisa de transfusão são animais com doenças infecciosas. Né? Do carrapato, por exemplo, ou anemias hemolíticas, né? Então são as doenças assim mais comum da gente pegar aqui para fazer a transfusão, além, claro, de traumas, atropelamentos, né? Então tem várias situações ali que precisa realmente da transfusão. Agora, o cão, ele tem também essa questão de que tipo de sangue ele tem, como os humanos, né? O sangue. Existe isso também? Existe também, mas o cão ele tem várias tipagens sanguíneas. Né? Tem mais que o ser humano? Tem mais que o ser humano, né? Então tem bastante tipagem sanguínea. Então não é muito comum a gente fazer a tipagem sanguínea do cão doador em si. Né? A gente faz o quê? Mais um processo que a gente pega o sangue do receptor, né? O que vai receber, o sangue do doador, e a gente faz um teste de compatibilidade para ver se esses sangues são compatíveis, né? Existe, claro, dentro da escala ali, dentro da tipagem sanguínea de cães tipos que são mais reagênicos, né? Que podem dar mais reações. Né? A esses cães a gente tira, né? Mas normalmente o que a gente faz mesmo, né? Porque principalmente na hora da recepção, às vezes o cão que vai receber não tem a tipagem dele feita. É uma emergência, então a gente acaba fazendo o quê? Uma reação, né, para ver se esse sangue ele é compatível com o do animal que vai receber a transfusão. Agora, quando nós seres humanos a gente vai até o hemocentro para fazer uma doação,
existem ali alguns requisitos, né, que vão possibilitar essa doação, e se de repente você não atende a esses requisitos, você não pode doar. Isso também acontece com os pets? Também é muito importante, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero que o meu cãozinho doa, né? Eu vou levar ele para doar sangue. Mas aí a gente acaba vendo que na hora que chega lá, às vezes o cão não pode doar por vários fatores, né? Entre eles o peso é muito importante, né? Então um doador de sangue ele tem que ter aproximadamente 20 quilos, né? Então por quê? Porque a gente tira mais ou menos 400, 450 ml e ele doa de sangue. Então, se ele tiver menos que 20 quilos, isso vai fazer falta para ele. Então, não é toda raça que pode doar. Não, então são raças grandes, né? Entendi. São raças grandes. Além disso, ele tem que ter entre 1 a 8 anos de idade. Né? Então, ser um paciente adulto, não pode ser idoso e nem filhote ainda. Né? Então, de 1 a 8 anos de idade. Não ter tido infestação de pulgas ou carrapatos há pouco tempo. Né? Também não estar com nenhuma doença, né, sabida, né? Ou que tenha já alguma doença, às vezes doenças crônicas, né, como diabetes, né, ou outra doença. E tá bem, né, saudável, enfim, né, e aí ele pode ser um doador. Agora, o procedimento, como que ele é feito, né? É parecido com o ser humano? Tem alguma peculiaridade? É diferente? A extração, a coleta do sangue, como é feita? Normalmente, a gente coleta 2 amostras. Uma amostra antes, né, da coleta de sangue, porque a gente faz, né, a gente já falou para ele chegar lá e ser recebido. E depois a gente também tem que ver se esse sangue ele pode ser doado ou não, né? Porque às vezes o cão, aparentemente ele está super bem, né? Mas aí quando a gente vai fazer algum exame de sangue mais detalhado, a gente observa que ele pode estar com uma doença do carrapato, pode estar um pouco anêmico, né? Com alguma infecção, né? E aí a gente já tira ele o sangue da doação, não vai passar para o outro, porque às vezes pode estar com uma leishmaniose, enfim. Né? Então a gente coleta uma amostra antes. Também no ser humano eles fazem isso, né? Para avaliar se o sangue pode ser doado, se não tem nenhuma infecção. E depois, né, da doação, você coloca o animal em decúbito lateral, né? A gente acessa a via jugular, que é uma via um pouco mais larga nos cães, né? Que a gente consegue um volume interessante. 99,999% não precisa ser sedado, né? A gente faz com eles acordados mesmo, né? Então, isso é muito importante também, que o animal não seja muito agressivo. Né? Que não adianta a gente pegar não vou falar raça, porque senão vai falar que todas as raças são, mas assim, um cão ali agressivo, porque ele não vai deixar doar, né? A gente precisa conter ele, né? Às vezes, em alguns casos, a gente faz alguma sedaçãozinha leve, né? Só para acalmar. Só para acalmar, né? Que ele saia andando ali depois da doação em si, né? Então a gente acaba podendo fazer. Mas 99,999%, né, a gente faz com ele sem contenção química, apenas uma contenção física, né, segurando ele na mesa. E depois de coletado esse sangue, né, que já foi feito o teste, viu que esse sangue está bom, aí ele é armazenado e aí espera um receptor, né, quando precisar. E com que frequência um cão pode doar sangue? E também, assim, quais são os cuidados necessários antes e também depois da doação com esse animal? Isso é muito importante, né? Antes da doação, que lá a gente falar que o animal está saudável, falamos tudo aquilo de controle, né? De carrapato, né? E tudo mais, alimentação boa, né? E o depois, né? Sempre que depois que acaba a doação, né? De sangue, a gente fala para ele ficar 24 horas, mas sem muita brincadeira, né? Mais calmo, né? Deixar ele mais tranquilo. Hidratação é muito importante, né? Porque a gente acaba tirando um volume de sangue. Então é muito importante fazer a hidratação, alimentação, fornecer alimento para ele, né? Mas esses seriam alguns cuidados, né? Normalmente a gente não tem nenhuma reação, né? A maioria das vezes assim é bem tranquilo, né? Então eu particularmente não vi nenhuma reação após o animal doar sangue, né? Então eu nunca vi. Pode acontecer, né? Mas como também no ser humano, né? Mas assim, eu particularmente, a gente já faz bastante, mas eu nunca vi nenhuma reação assim depois de doação de sangue, né? Claro que a gente faz todos os cuidados, né? Para que não tire muito volume do paciente em si. Mas a gente não tem. Normalmente a gente fala assim 60 dias, né? Uma nova doação, né? Claro que às vezes a gente aconselha um pouco mais, né? Dependendo ali do porte do animal ou do
do proprietário, ou enfim, de como que é a vida ali do paciente, né? Agora, para aquele tutor que está nos acompanhando e quer, né, está assistindo aqui o podcast, deseja contribuir também, né, levar o seu pet até um centro para que ele também seja um doador, porque isso vai salvar a vida de outros pets também. Então, quem ama pet sabe da importância que esse tipo de atitude tem, né? Qual que é o caminho, né? Se eu tenho um pet, qual que é o caminho para acessar esse canal e poder disponibilizar o meu cãozinho para ser um doador de sangue? Isso é muito importante. Como na medicina humana, a gente tem muita falta também de doadores, né? Então, assim, a gente tem sempre tentando buscar ou conhecer alguém que possa doar sangue, né? Então, a gente tem algum canil, né? Que ajuda a gente, né? Que tem ali, fornece os cães para fazer a doação, né? Mas, se você tem um cão, né? Acima ali de 20 quilos, mais ou menos, procure a gente, né? Procure a Core, fale que você, né, que você tem interesse em doar, né? A gente vai fazer um cadastro, ver se o animal está bem. É muito importante, às vezes, para saber a saúde dele também, né? Se ele está bem, Então, porque como a gente faz exames de sangue, acaba fazendo ali um check-up antes da doação, né? Então, às vezes, o animal ele vai para a doação, mas ele ganha um check-up antes também, né? Então, os doadores, os doadores normalmente a gente trata com mais carinho, né? Porque a gente sabe a dificuldade de ter, né? E não que a gente não trate os outros com carinho, mas doador a gente fica com mais atenção. Então, às vezes a gente faz um ultrassom se for necessário, né? Alguma coisa assim, ajudando ali a pessoa que está contribuindo, né? A cuidar do seu pet que está doando sangue ali para salvar a vida dos outros. Aproveitando, você que é de Presidente Prudente ou da região, os contatos da clínica, a Core vai estar aqui aparecendo para você entrar em contato então com o Dr. Yudney. Para você que não é aqui da região de Presidente Prudente, né, procure aí na sua região alguma clínica que tenha um trabalho parecido, similar, e também participe dessa corrente do bem aí em favor dos nossos pets. Agora, você consegue lembrar de algum caso que foi icônico, assim, que ficou na memória, de uma situação de um cãozinho que realmente, se não fosse a doação, não conseguiria e com a doação ele se recuperou e está bem? Consegue lembrar de alguma história? Olha, a gente tem... Você pensar várias histórias, né? Porque como a gente trabalha com isso, a gente fica sabendo de algumas, né? Mas eu vivi isso, eu lembro, assim, uma mais marcante, talvez, foi quando eu acabei de me formar, né? Durante a residência. A gente teve um cãozinho que foi picado por uma jararaca, né? Até, né, dentro dos... foi picado por uma jararaca e ele tinha muita hemorragia, né? Porque o veneno da jararaca, ele acaba causando, assim, perda de sangue, né? Então, ele tinha muita hemorragia, né? Hemorragia nos olhos, no local da picada, né? E aí ele começou a ficar muito... por perda de sangue, né? Ficar muito mal. E aí a gente fez a transfusão. Além de transfundir o sangue, né? Ajudou nele ali no processo do envenenamento, né? Do acidente ofídico. E ele recuperou muito bem. Então, assim, para mim, acho que naquela época foi, sabe, muito importante ter aquela bolsa de sangue naquele momento. Porque se a gente não tivesse a bolsa ali disponível, né, durante a residência, provavelmente, às vezes, esse animalzinho a gente teria perdido, né? Então, a gente viu que ele estava perdendo muito sangue. Já fazia algum tempo, né, que ele estava ali com uma hemorragia muito importante. E aí a gente fez a transfusão de sangue nele. E eu lembro, assim, que logo após a transfusão, né, ele já melhorou bem, já ficou mais ativo, né? Então eu falei, olha que importância, né? Então se a gente, naquele momento a gente não tivesse, isso foi mais marcante. Mas assim, se eu lembrar, tem vários, né, casos assim do animalzinho com, que a gente fala hematócrito, muito baixo, né? Que eu falando para você, quase nem levanta, né? E logo após a transfusão ele sai correndo, brincando, filhotes, né, principalmente. Então é muito importante e gratificante quando a gente pode ajudar eles dessa maneira, né? Quando a gente tem o que fornecer para ajudar. Bom, partindo aqui para o final do nosso podcast, queria aproveitar e, claro, agradecer pela parceria, né? Nosso segundo podcast, imagino que a gente vai ter muitos outros aí pela frente. Obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, né? E eu queria agradecer muito a Matsuda Pet também, que tem essa parceria com a gente, né? Acabei não falando aqui durante a nossa entrevista, né? Mas a Matsuda Pet ajuda, né, a gente a manter esses doadores, né? Então a gente tem um canil
que a Matsuda Pet, né, fornece ali a ração para eles, né, uma ração ótima, de ótima qualidade, mudou muito a vida dos cães ali mesmo no canil, e eu sou prova disso, né, e ajuda a gente a manter esses doadores. Então, sem esses doadores, a gente não conseguiria salvar essas vidas aí que a gente falou aqui durante o podcast. Então, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, agradecer muito a parceria com a Matsuda, né, e eu fico muito feliz mesmo. E se eu puder contribuir outras vezes, estou pronto. Vai voltar em muitas vezes aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, e para você que esteve com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia. Curta, comente, compartilhe também, e até a próxima edição do Clube MVET Podcast. Matsuda Pet, eles são tudo pra gente.